Abra sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 17. Livro do Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17. Quantos acharam? Digo amém. Isso. A dica quentinha aí. Pessoal, olha só. O título do sermão dessa manhã é Destruindo o Espírito de Amaleque. Vamos repetir? Então diga assim: nesta manhã eu entro em batalha em nome de Jesus para destruir da minha vida, da minha casa, o espírito maligno de Amaleque, em nome de Jesus. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Amém? E aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Fez Josué como Moisés tinha orientado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, Amaleque tinha vantagem. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que nela pudesse assentar-se. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai-Nissi, o Eterno fez-me aqui um grande milagre, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Repita: de geração em geração. A luta contra os amalequitas continua. Vamos todos juntos? De geração em geração, a luta contra os amalequitas continua. Queridos, primeiro eu quero que vocês entendam quem era Amaleque. Quem era esse povo chamado Amalequita? Os amalequitas, eles pertenciam a uma nação, a um povo, né, cujo rei chamava-se Amaleque. Por isso que o nome deles era Amalequitas. Tá? Era um povo bastante cruel, né? E um povo que foi perseguir Israel no momento de muita fragilidade, no momento de muita dificuldade, né? Foram os primeiros povos que se organizaram para atacar Israel quando Israel estava caminhando pelo deserto. E aconteceu aqui algo muito interessante, né? Porque esse espírito de Amaleque, para você poder entender, né, eles foram um povo que traiçoeiramente foram atacar Israel no momento de muita sensibilidade, no momento de muita dificuldade para o povo. E o que esse espírito de Amaleque representa hoje para a gente? O espírito de Amaleque representa o espírito maligno de negativismo. Repita: negativismo. Espírito maligno de dúvida. Diga: dúvida. Espírito maligno de insegurança. Diga: insegurança. Espírito maligno de desconfiança de Deus. Diga: desconfiança de Deus. Então olha só o que eu quero que você entenda nessa manhã. Toda vez que você fica desconfiado de Deus, toda vez que você fica inseguro em relação a Deus,
Toda vez que você tem um espírito maligno de negativismo, será que realmente Deus está comigo? Será que realmente Deus tem ouvido minhas orações? Será que realmente Deus está nesse negócio? Será que Deus é comigo? Será que eu sou servo? Será que eu sou filho? Toda vez, né, que essa onda de insegurança, de dúvida, essa onda, sabe, de negativismo toma conta de você, está abrindo a porta e dando legalidade ao espírito maligno de Amaleque. Esse espírito maligno de Amaleque, a Bíblia diz que o diabo ele fica ao derredor, né, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então ele fica prestando atenção. Isso é uma legião de demônios, que a gente chama aqui dos espíritos malignos de Amalequitas, esperando o momento que você vai demonstrar situação como essa aqui, ó. Será que Deus está me abençoando mesmo? Será que Deus está comigo? Será que está valendo a pena ser dizimista, ser primicista? Está valendo a pena ser crente? Está valendo a pena ser discípulo de Jesus? Está valendo a pena servir ao Senhor? Quando essa onda de dúvidas e de insegurança bate em você, é nessa hora que Satanás, né, esse espírito maligno de Amalequitas, né, esse espírito maligno que chama de Amalequitas, é que eles ficam ao derredor, e quando eles sentem, quando eles veem em você essa fragilidade de insegurança, de desconfiança de Deus, quando você começa a desconfiar se Deus é contigo ou não, né? Quando você começa a ficar inseguro em relação às coisas de Deus, quando começa um espírito de negativismo, é nessa hora que esse espírito ataca. Então olha só como é que você precisa vigiar. Fala, irmão, vigia. Fala para o irmão, vigia. Cuidado com a insegurança. Quando a dúvida chegar perto de você, quando a insegurança, quando você começar a desconfiar, será que Deus está me ouvindo mesmo? E eu diria que muitos até, em alguns momentos, chegam a desconfiar da existência de Deus. Em alguns momentos, pessoas que estão aqui, talvez em alguns momentos chegam a desconfiar da existência. Será que Deus existe mesmo? Será que esse negócio de Deus é verdade? Tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho enfrentado, esse negócio de Deus é verdade? Então quando você começa a dar vazão, porque uma coisa é o passarinho pousar na sua cabeça, outra coisa é você deixar ele construir o quê? Um ninho, não é? Porque quando essas dúvidas, essas inseguranças, quando esse espírito de negativismo vem sobre a nossa cabeça, e já veio sobre a minha e com certeza já veio sobre a sua, nós, enquanto homens e mulheres de Deus, temos um compromisso, temos uma atitude a tomar. E que atitude é essa? É espantar. Se o passarinho pousar na minha cabeça, eu posso imediatamente expulsá-lo da minha cabeça. Agora, se eu não expulsar o passarinho que pousou na minha cabeça, eu vou dar a ele a liberdade de construir uma moradia. Eu vou dar a ele a liberdade de construir um ninho. Só constrói ninho na minha cabeça se eu permitir. Um espírito de negativismo só toma conta do meu ser. Um espírito de dúvida, um espírito de insegurança, um espírito de desconfiança só toma conta do meu ser se eu permitir. Se eu começar a dar vazão, realmente, eu acho que Deus, não sei não. Esse negócio é meio fanatismo, acho que isso não funciona não. Se você começar a dar vazão, aí vai começar a construir um ninho na sua cabeça. E daqui a pouco você se transformou num incrédulo. Daqui a pouco você não acredita mais em nada. Daqui a pouco você está dentro da igreja, sentado dentro da igreja, feito uma pedra de gelo. Nada te comove, nada te envolve, nada te emociona, nada. Você está jogado aí no banco da igreja, desviado dentro da igreja. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas desviadas. Os que estão desviados lá fora, que deram as costas, saíram da igreja, e tem os desviados aqui dentro, que não saem da igreja, continuam na igreja, mas estão desviados. E geralmente são esses os desviados, hoje são desviados, porque deram ousadia a esse espírito maligno de Amaleque, da desconfiança, da incredulidade, da dúvida, da insegurança, da desconfiança, deram vazão para que esse espírito maligno fizesse morada na sua mente. Você começou a desconfiar de Deus, você começou a desconfiar das coisas sagradas, você começou a duvidar se Deus faz mesmo ou não faz. Isso foi tomando proporções cada vez maiores dentro de você, e você se transformou numa pedra de gelo. Você se transformou num desviado dentro da igreja. Vamos lá no texto.
Deixa a sua Bíblia aberta. Êxodo 17. Versículo 7. Êxodo 17, versículo 7. Olha só esse espírito maligno de Amaleque atuando aí no povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham acabado de enfrentar duas situações muito difíceis: fome e sede. Eles já estavam no deserto. Estar no deserto não é confortável para ninguém. E eles enfrentam fome e sede. E justamente nessa hora que eles estão enfrentando fome e sede, justamente nessa hora que eles estão passando por um momento tão difícil, necessidade física, necessidade de comer e de beber, começa esse espírito maligno de Amaleque rondar na mente deles. E aí, o que acontece? Eles dão legalidade para que um ataque diabólico venha sobre a vida deles. Olha o versículo 7. E deu aquele lugar, vamos ler o 6. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe, e baterás na rocha e sairá dela água e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciões de Israel. E deu aquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Deu para entender? Eles sentiram primeiro fome lá no deserto de Sitim, e o Senhor mandou que o maná descesse do céu. Agora estão sentindo sede. Deus manda Moisés ferir a rocha e sair água da rocha. E mediante a um quadro de tanta escassez, mediante a um quadro de tanta falta, mediante a um quadro de tanta adversidade, eles começam a perguntar: será que Deus está com a gente mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus está entre nós? Está dando para entender? Cuidado com os seus momentos de fragilidade. Cuidado com os seus momentos de falta. Todos nós passamos momentos de adversidade. Todos nós passamos momentos de falta. Mas como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como os discípulos de Jesus, nós temos que saber enfrentar esses momentos sem abrir mão da nossa fé. Porque quando a gente começa a ficar inseguro, quando a gente começa a duvidar, nós estamos dando ao maligno, a esse espírito maligno de Amaleque, a permissão de um ataque na nossa vida. Nós acabamos de ler o versículo 7. O povo começou a pensar: será que Deus está conosco? Será que Deus está entre nós? Saímos do Egito, estamos aqui nesse deserto, está faltando água, já faltou pão, agora falta água. Deus está nesse negócio? Deus está com a gente? Será que Deus está mesmo com a gente? Então eles começam a dar vazão. Eles fazem uma contenda contra Moisés, que era o pastor. Eles começam a contender contra Moisés. Começam a dar vazão a esse tipo de dúvida. Começam a dar vazão a esse questionamento. Começam a dar vazão a esse espírito de negativismo. Aí olha o que acontece no versículo 8. Diga assim: as portas foram abertas. Olha o versículo 8. E aconteceu que os amalequitas vieram o quê? Vieram o quê, gente? O que está escrito aí no versículo 8? Vieram atacar, vieram contra os filhos de Israel em Refidim. Deu para entender? Amém? Quantos me acompanharam? Primeiro, o que aconteceu? O espírito maligno tomou conta da mente deles, não foi isso? Primeiro eles começaram a desconfiar. O espírito maligno começou a gerar desconfiança, começou a gerar insegurança, começou a gerar dúvida. Deus está com a gente mesmo? Aí, quando essa dúvida toma conta do povo de Israel, Satanás encontra a oportunidade e invade. Os amalequitas vieram contra o povo de Israel. Toda vez que você dá legalidade, que você deixa que a dúvida, toda vez que você permite que a dúvida, que a insegurança, que o negativismo tome conta de você, você permite um ataque maligno. Você está dando legalidade a um ataque maligno na sua vida. Foi assim com o povo de Israel. Quando eles permitiram o negativismo, quando eles permitiram esse pensamento negativo, esse pensamento duvidoso, esse pensamento de insegurança, quando eles permitiram isso entre eles, eles abriram a porta e permitiram que um ataque maligno viesse contra eles. E o que eu quero que você entenda nessa manhã de ceia, em nome de Jesus, é isso. Toda vez que você permite que um espírito de dúvida, que um espírito de negativismo comece a tomar conta do teu pensamento,
você, ao invés de enxotar esse pensamento, você começa a dar vazão a ele. Mas eu acho, sabe? Eu acho que fulano é que está certo. Meu irmão que não acredita em nada, eu acho que ele que está certo. Sabe? E lá no trabalho, ó, aí quando você começa a dar vazão, quando você começa a deixar esse pensamento tomar conta de você, ao invés de enxotar, de afastar, você está dando legalidade para um ataque maligno. Gente, a gente pode prestar atenção quando você lê, em casa você lê o capítulo 17 todo, eu quero correr um pouquinho por cada hora. Lê o capítulo 17 todo. Sabe quem foi que levou o povo para o deserto? Diga assim, Deus. Deus levou o povo para o deserto. Eles estavam no deserto de Sim. Chegou lá, faltou pão. Mas não foi Deus que levou para o deserto? Então Deus não deixou ter fome no deserto. Deus providenciou o quê? O maná. Aí agora, se você ler o capítulo 17, é Deus que manda eles ir para Refidim. Eles não foram para Refidim por conta própria. Eles estavam no deserto. E lá no deserto faltou pão. Agora Deus manda eles para a região de Refidim. É Deus que manda, é Deus que conduz. Mas espera aí, pastor, se foi Deus que levou eles para Refidim, por que estava faltando água lá? Vê na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 1. 17, versículo 1. Acharam, amém? Olha aí, toda a congregação, diga, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor. Repita, de acordo. E acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. Deixa eu ler aqui na tela, vamos ler aqui na tela. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. Diga assim, eles não foram por conta própria. Eles foram obedecendo a ordem de Deus, debaixo de um mandamento do Senhor, e acampou em aonde? Em Refidim. Quem levou eles para Refidim? Deus. E não havia o que lá? Água. Mas pastor, tem alguma coisa errada. Como é que Deus leva o povo para um lugar que não tem água? Eu quero dizer para você que muitas das vezes, né, as adversidades que estão acontecendo na nossa vida não é para poder destruir você. Quando Deus permite uma adversidade, quando Deus permite falta d'água, quando Deus permite falta de pão, é porque Ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Deus vai fazer algo extraordinário. Deus quer que você viva experiências sobrenaturais. Então essas coisas loucas que Deus faz, que parecem loucura para o homem, como é que Deus leva um povo, uma nação, para um lugar onde não tem água para beber? Isso é loucura aos olhos humanos. Mas quando você tem um entendimento espiritual, é porque Deus queria fazer com que o povo vivesse o milagre. As adversidades que vêm sobre a minha vida, as adversidades que vêm sobre a sua vida, é para que você viva uma experiência sobrenatural e extraordinária com Deus. É só você continuar crendo, é só você continuar confiando. Pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou dizimando, eu estou, ali direitinho, seguindo, mas estou passando por uma luta. Essa luta vai gerar um milagre na sua vida. Essa luta vai gerar um milagre. Pastor, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou, cumprindo direitinho aquilo que o Espírito Santo tem me falado, mas mesmo assim, eu estou vivendo uma luta danada. Deus está gerando uma oportunidade de milagre na sua vida. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Deus não levou o povo para o deserto para morrer. Deus levou o povo para o deserto para viver experiências extraordinárias com Ele. Deus levou o povo para o deserto para que a fé deles fosse testificada e aprovada. Então não tenha medo de deserto, não tenha medo de adversidade, porque se você está sendo fiel ao Senhor, vai ser nessa adversidade que você vai viver uma experiência sobrenatural, que você vai viver uma oportunidade de milagre. Pode aplaudir e glorificar ao Senhor. Queridos, olha que coisa interessante, né? Primeiro falta o pão,
falta comida, aí chove o maná, cai o maná. Daqui a pouco vão para um lugar, falta água. Olha só, é Deus dando ao povo de Israel a oportunidade de viver algo extraordinário. Quem já viu pão, já viu chuva de pão aqui? Quem já viu? Ninguém viu, nem eu. Mas o povo lá no deserto viu chuva de pão. Caiu o pão do céu. Experiência sobrenatural. Quem aqui já viu alguém tocar na rocha e da rocha sair água? Nunca ninguém viu, nem eu. Mas o povo viu. Por quê? Porque Deus levou eles para o deserto para viver experiências sobrenaturais. Só que o problema é como a gente está reagindo, como a gente está, sabe, se comportando nisso tudo. Será que nós estamos fazendo igual o povo de Israel? Pastor, eu estou passando por uma situação, já estou começando a desconfiar que Deus não existe. Eu estou passando por uma situação, por uma luta, por uma adversidade. Já é tanto tempo lutando nessa causa que eu já estou desconfiado que Deus não ouve as minhas orações. Quando você permite, que esse espírito de negativismo, de dúvida, de insegurança comece a ganhar espaço na sua mente, você está dando a Satanás a oportunidade de um ataque. E é isso que nessa manhã eu quero te avisar. É isso que nessa manhã o Espírito Santo quer te avisar. Não dê oportunidade de ataque ao diabo. Quando você se comporta com dúvida, quando você se comporta com insegurança, quando você se comporta com negativismo, você está dando ao diabo uma oportunidade, você está dando a ele legalidade para te atacar, porque você está duvidando daquilo que te sustenta. O que te sustenta é a tua fé. E quando você começa a duvidar daquilo que te sustenta, você está abrindo uma porta para o ataque. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Quando eles começaram a duvidar, quando eles começaram a abrir mão da fé, eles abriram a porta para que o ataque acontecesse na vida deles. Ai, que coisa interessante. Diga assim: graças a Deus pela vida dos profetas, pela vida dos líderes e pela vida dos pastores. Eu oro pelo meu pastor, pelos meus pastores todos os dias. Já falei isso para vocês. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu oro. Eu começo orando pelo apóstolo Acélio, apóstola Márcia Daniela. Oro pelo pastor Laudio Jair e pela pastora Eline. São os pastores dos meus pastores. Oro pelo pastor César e pela pastora Cláudia Castellanos, que são os pastores dos meus pastores. Porque como é importante uma liderança. Como é importante uma paternidade espiritual. Como é bom estar debaixo disso. Como é bom saber, que a gente está debaixo de uma paternidade. O óleo começa a escorrer lá na cabeça e vai chegar até a minha vida. Quando você se comporta desse jeito, isso é maravilhoso. Olha só, o povo está desconfiando. O povo está duvidoso. Aí Deus levanta, sabe quem? Uma voz profética. Graças a Deus pela voz profética. Deus levanta Moisés. Moisés, vem cá. E Deus coloca no coração de Moisés. Deus inspira Moisés, porque tudo que a gente faz é por inspiração divina. Moisés, quando vê aquela luta armada, agora acabou, o povo deu legalidade. O exército amalequita está entrando para destruir. Imagina vocês, o que deve ser lutar contra um povo que está no deserto, que já passou fome e agora está passando sede. Imagina, mole vencer o exército desse. É nesses momentos de fragilidade que o diabo quer semear dúvida em você, para que ele possa atacar você e pegar você frágil, fácil para destruir. Quando eles deram essa legalidade, com esse espírito de negativismo, de dúvida, será que Deus está entre nós mesmo? Eles abriram a porta, deram legalidade, Satanás entra com exércitos amalequitas para destruir. Aí o homem de Deus, o profeta, chama Josué, diz assim: Josué, ele recebeu a inspiração, porque tudo que a gente faz é por inspiração de Deus. Chama Josué, é a primeira vez que o nome de Josué aparece no livro. Primeira vez. Chama Josué, é o seguinte, meu filho, eu vou subir para o monte. Eu, Arão e Ur. Porque o povo deu legalidade, o povo começou a duvidar, o povo abriu a porta e está aqui, o exército amalequita lutando contra o povo. Eu vou subir para dar coberturas de oração. Queridos, preste atenção numa coisa. Nas suas batalhas, nas batalhas que você está enfrentando, você precisa de alguém dando cobertura espiritual para você. Se você tem lutado suas batalhas sozinhos,
Se você tem enfrentado as suas adversidades sozinho, sem ter ninguém te dando cobertura espiritual, para com isso. Procura seu líder, procura seu pastor. Diz qual é a luta que você está enfrentando. Pastor, eu estou enfrentando essa situação. Procura o seu líder. Olha, eu estou enfrentando essa situação. Me cobre de oração. Me cobre. Toda batalha espiritual precisa de uma cobertura de oração. Porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, nossa luta é contra a potestade, contra dominadores do mal. A nossa batalha é espiritual. Toda batalha precisa de uma cobertura espiritual. Moisés falou assim: olha, Josué, vai você para a batalha, reúne aí os homens. Está aí a batalha agora está travada, a porta foi aberta. Eu vou subir, eu vou dar uma cobertura de oração. Coisa boa é você estar batalhando, sabendo que tem alguém aqui em cima, ó, cobrindo você de oração. Não batalhe sozinho. Fale com a pessoa que está do seu lado. Não batalha sozinho não, meu irmão. Diga assim para ele: procura uma cobertura de oração. Aí Moisés, olha só que coisa interessante. Agora eu quero chamar a atenção. Eu falei de Moisés, agora deixa eu falar para você de Josué. Olha só o que é de ser discípulo. Olha só o que é ser sensível espiritualmente. Olha só o que é ser obediente à voz profética, obediente à paternidade espiritual. Eu conheço algumas pessoas, não sei se você conhece, eu conheço algumas pessoas que no lugar de Josué falaria o seguinte para Moisés: espertinho você, né? Me bota para a guerra e vai subir o monte. Tu é esperto, né? Você conhece alguém que falaria isso para Moisés? Você não conhece, não? Eu conheço. Eu conheço uns incrédulos, eu conheço uns rebeldes, eu conheço uns desobedientes que falaram isso para Moisés. Ah, quer dizer que tu quer me mandar para a guerra e tu vai para o monte orar? Espertinho tu, né? Vou para a guerra junto comigo. Tem gente que é assim. Ah lá, só quer saber de estar no altar. Quero ver cair aqui dentro, lá. Só quer saber de pregar. Quero ver para quê. Tem gente que é assim, tem gente que tem essa coisa, essas coisas mal resolvidas. Isso é coisa mal resolvida. Josué entendia perfeitamente. Quando Moisés falou, tá certo, o senhor vai lá, me cobre de oração que eu vou para a peleja. Me cobre de oração que eu vou para a peleja. Quem é filho, quem é servo, sabe muito bem sua posição, sabe o seu lugar. Não tem problema nenhum. Eu já estive na igreja do meu pastor ajudando no estacionamento. Eu ajudando no estacionamento. Eu lá, ajudando. Cheguei lá, acho que era um congresso de mulheres, não sei, que eu fui levar a Iris, não me lembro. A Iris estava lá para dentro, e aquele monte de carro chegando, o apóstolo estava nervoso, porque muita gente, muito carro chegando, porque como estava chovendo, o pessoal ia lá em cima deixar o pessoal, depois descia, aquela coisa. Eu falei: não, apóstolo, vamos lá. Tava chovendo, botei uma touquinha e comecei ali, ó, pá, entendeu? Eu nunca organizei trânsito, organizei naquele dia, por aqui, pá, e me saí muito bem. Vocês pensam que para mim foi alguma desonra fazer isso? Pelo contrário, como eu fiquei feliz de ajudar o meu pastor. Que aí meu pastor falou assim: então Jorge, vou deixar você aqui, eu vou lá para dentro, porque eu tenho que resolver o negócio ali. Vai? Eu podia falar: não, fica aqui na chuva comigo, seu esperto. Ah, vai me deixar aqui na chuva, você vai embora lá para dentro? Mas não, falei, não pastor, vai lá, vai atender o pessoal, vai receber o pessoal, estava chegando. Eu fico aqui, peguei meu como é que é o nome daquilo? Capuz, botei na cabeça e fiquei lá, ó. Aí daqui a pouco chegou o pessoal também da colheita, a gente começou, sabe, a trabalhar junto, fiz o prazer, não me senti diminuído, mas tem gente que acha, né? Não, quer dizer que você, só porque você é pastor, só porque você é líder, você quer me mandar para a guerra e você quer subir o monte? Não, seu espertinho, vamos lá para lá, vamos para a batalha comigo. Mas Josué entende o papel dele. Não, vai lá, o Senhor me cobrindo, eu enfrento qualquer batalha. O Senhor me dando cobertura de oração, eu enfrento qualquer batalha. E aí que coisa interessante, aí a Bíblia diz pra gente que Moisés sobe, Josué vai para a guerra. Aí acontece uma coisa interessante. Enquanto as mãos de Moisés estão para o alto, o que está acontecendo? A nação de Israel está prevalecendo. Moisés, Arão e Ur estão lá em cima da colina do monte. Enquanto Moisés está orando com as suas mãos levantadas, o povo está prevalecendo. As mãos de Moisés cansavam e arriavam. O que acontecia com o povo de Israel? Começava a perder. Porque as mãos de Moisés para o alto apontam para a dependência de Deus. E as nossas batalhas têm que ser realizadas na dependência de Deus. Na dependência de Deus.
Enquanto as mãos de Moisés estão para o alto, enquanto as mãos de Moisés estão na dependência de Deus, o povo de Israel está prevalecendo, está ganhando a guerra. As mãos de Moisés se cansavam e ele abaixava, o povo de Israel começava a perecer, começava a perder a batalha. Arão e Ur, diga assim: louvado seja Deus pela vida de Arão e Ur. Como pastores hoje em dia precisam de Arão e Ur. Como, gente? Como às vezes faz falta ter um Arão e um Ur perto de você. Moisés era o líder, Moisés era o pastor, mas ele precisava de ajuda. Às vezes a gente se engana, a gente acha que pastor é autossuficiente. Não, ele é pastor, ele chuta, corre pro gol, agarra, bate pênalti, ele faz tudo sozinho, ele é pastor, pô. Não é pastor? Quem mandou? Não quis ser pastor? Agora aguenta. Tem gente que eu não consigo entender, gente. Só pode ser diabo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quem bota essas cores, esse sentimento, pastor Daniel, só pode ser diabo. Só não tem outro. Não tem outro. É ele, o encardido, sujo, mal lavado. É ele. Ué, não quis ser pastor? Se vira, rapaz. Agora dá teu jeito aí, ó. Quero saber de nada. Não quis ser líder? Não quis liderar? Se vira agora. Dá teu jeito, meu filho. Se vira. Tem gente que tem que ter. Mas graças a Deus, que assim como tem pessoas com esses sentimentos malignos, graças a Deus existem Arão, graças a Deus existem Ur. Moisés, vamos contigo. Não, peraí, qual o problema? Vamos segurar a tua mão. A gente vai ficar aqui, ó. A tua mão está cansada, né? Porque ficar com a mão para o alto cansa. Fala para a pessoa que está do seu lado: o ministério cansa. Se tem uma coisa que eu faço com muito amor, se tem uma coisa que eu faço com muito carinho, se tem uma coisa que eu faço com a maior dedicação, é exercer meu ministério. Agora eu devo reconhecer para vocês que o ministério cansa. Cansa. Tem hora que cansa. Tem hora que eu me sinto muito cansado. E quando eu me sinto muito cansado, eu olho para o lado. Eu oro ao Senhor, peço ao Senhor que me abençoe, que renove minhas forças, mas eu olho para o lado. Eu procuro Arão e procuro Ur. Porque todo Moisés precisa de Arão e precisa de Ur. E nesse momento em que Moisés entendia, Moisés já tinha percebido que enquanto as mãos deles estavam levantadas, o povo estava prevalecendo. Mas o cansaço tomava conta dele, ele era humano. Tinha hora que as mãos abaixavam, não aguentava ficar com as mãos erguidas. É nessa hora que entra a ajuda de Arão e Ur. Não, peraí, a gente vai ficar segurando sua mão. E aí diz, olha só, Arão e Ur ficaram segurando as mãos de Moisés para o alto até o pôr do sol. Até o pôr do sol. E a Bíblia diz que o povo de Israel, aquele povo sem armamento, aquele povo passando toda a necessidade, um povo que estava no deserto, sofrendo todo o desgaste do deserto, um povo que estava, no deserto, que já tinha passado, sentido fome, sentido sede. Esse povo consegue destruir um exército. Esse povo consegue botar para correr um exército. Gente, pensa nisso, gente. Pensa, mas pensa mesmo. Como é que pode um exército cansado? Como é que pode um exército formado por homens cansados, com fome, com sede, desgastado do sol intenso do deserto, do frio intenso que é de madrugada? Como é que um povo tão desgastado, tão cansado, com fome, debilitado, com fome, com sede, como é que um povo desse consegue botar uma nação para correr? Consegue vencer uma batalha? Como? Só de maneira sobrenatural. Não importa o estado que você está, meu irmão. Não importa o estado que você está. Pastor, eu estou aqui um caco. Quem vai lutar é Jesus. Quem vai lutar a tua batalha é o Senhor. Pastor, eu estou aqui um caco. Eu estou cansado, eu estou desgastado. Eu estou, debilitado. A sua peleja é uma peleja que o Senhor está lutando. Não depende da tua situação, não depende do teu estado emocional, não depende do teu estado físico. A tua peleja, confia a ela, que é o Senhor que vai te dar a vitória. Se eu fosse você, eu aplaudia e glorificava ao Senhor. Esse povo aqui também não estava aguentando, gente, não estava aguentando. Como é que eles ganham uma batalha? Ganham uma batalha porque o Senhor, olha ali, ó, eles estavam na dependência de Deus. Quantos aqui estão na dependência de Deus? Então fica com a tua mão levantada, fica. Quantos estão na dependência? É o Senhor que está lá lutando a tua peleja. Não importa o seu estado. Se você está desgastado, debilitado, cansado,
não importa, não importa. Se você está na dependência de Deus, é Ele que vai te dar a vitória, é Ele que te garante a vitória. Joga a mão para o alto, aplauda e exalte ao Senhor. Aleluia! Eu digo mais uma vez, não importa o estado que você está, cansado, debilitado, desgastado, o Senhor vai te dar a vitória. Se você está na dependência de Deus, é Ele que vai te dar a vitória. Olha que coisa interessante. Aí depois, Arão e Hur sustentam as mãos de Moisés em sinal de dependência de Deus. E aí olha que coisa interessante, Moisés depois que o povo de Israel vence aquela batalha, Moisés constrói um altar. Sabe o que é isso? Espírito de adorador. Diga, espírito de adorador. O adorador, ele quer logo agradecer. O adorador quer logo agradecer. Acabou. Depois que Moisés, na dependência de Deus, ali, cobrindo o povo de oração, Josué estava na frente do exército. Depois que eles conseguiram, vencer aquela guerra, Moisés vai adorar. Porque assim é o coração do filho, assim é o coração do servo, ele quer agradecer. Eu recebi uma vitória. Aí a Bíblia diz que Moisés fez um altar. Faz um altar e diz assim, de Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Sabe por que Moisés faz essa declaração? Jeová Nissi, o eterno, Deus é minha bandeira. Porque se você prestar atenção, a bandeira, é um pavilhão que vai aonde? Nos combates. À frente, no meio ou atrás? Na frente. Toda bandeira vai na frente. Toda bandeira. Se você pegar esses filmes de luta antiga, você vê que os exércitos, quando iam atacar, na frente tinha uma pessoa, um cavaleiro carregando o quê? A bandeira. A bandeira era quem ia na frente. Depois vinha o exército. Vejam aí filmes de luta antiga, você vai ver. Era o contexto da época. E aí por que Moisés fala? Jeová Nissi, o eterno, o Senhor é a nossa bandeira. Porque Moisés tinha acabado de experimentar que quem esteve na frente daquela batalha foi quem? Foi o Senhor. Por isso que ele diz, o Senhor é a minha bandeira. Porque essa luta foi vencida porque o Senhor estava na frente. Ele faz um altar e reconhece isso. Eu venci essa luta porque o Senhor estava na frente. Meu querido, levante as suas mãos e declare, o Senhor é a minha bandeira. Diga assim, eu estou na dependência de Deus. O Senhor é a minha bandeira. Ele está na minha frente. Aplaude e exalte ao Senhor. Para terminar, o Senhor mais tarde, aconteceu essa situação, mais tarde, anotem aí, 1 Samuel capítulo 15, versículos de 1 a 9, eu não vou ler, você lê em casa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 9, você vai ler em casa. Olha só, a Bíblia diz, no livro onde a gente leu em Êxodo, que Deus estaria, em batalha com os amalequitas de geração em geração. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículos de 1 a 9, o Senhor instrui a Saul para destruir totalmente os amalequitas. Em casa vocês façam essa leitura. Mas Saul não obedeceu. Em casa faça essa leitura, você vai ver. Mais tarde, quando o povo de Israel vai ter o primeiro rei, Saul, Deus chega para esse primeiro rei e diz assim, olha, você vai destruir totalmente o exército amalequita. Porque os amalequitas foram aqueles que foram lá em Refidim, no momento de dificuldade, lutar contra o povo. Então eu quero que essa nação seja totalmente destruída. Só que Saul não tinha um coração de filho, Saul não tinha um coração obediente, Saul não obedeceu. Não obedeceu. E por isso, até hoje, a luta contra os amalequitas continua. Então eu quero que você entenda e tenha esse discernimento espiritual. A luta contra os amalequitas continua. O espírito maligno de Amaleque continua olhando você, esperando aquele momento que você começa a duvidar da fé. Aquele momento que você começa a achar se Deus existe mesmo, se esse negócio de igreja é sério mesmo, negócio de ceia, negócio de pastor, será que é isso mesmo? A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão. Ele está esperando oportunidades,
Ele está esperando portas abertas. A hora que você começar a permitir que esse espírito de Amaleque, esse espírito maligno, de negativismo, de desconfiança, de dúvida, começar a tomar conta de você, e você começar a dar vazão a isso, é nessa hora que vai acontecer na sua vida o que aconteceu com o povo de Israel nesse texto que a gente acabou de ler. Quando eles deram vazão, sofreram um ataque dos amalequitas. Não há necessidade de você sofrer um ataque dos amalequitas. É só você guardar a sua fé, é só você vigiar a sua fé. Fala para o irmão, vigia a sua fé, guarda a sua fé. Não permita a dúvida, não permita a incredulidade. Coloca para mim Filipenses 4:8 para a gente terminar. Filipenses 4:8. Diga assim: a luta contra o Amaleque continua. Espírito de negativismo, espírito de dúvida, espírito de desconfiança. Esse é o espírito maligno de Amaleque, que continua atuando. Agora você não pode deixar tomar conta da sua mente. Ele atua aqui, ó. A nossa batalha é na mente, ele atua aqui na mente. Se você permitir, será que esse negócio de Bíblia é verdade mesmo? Será que esse negócio de Deus é verdade mesmo? Será que os cientistas não estão com a razão, não? Ah, eu acho que como veio do macaco, sim, hein? Começando a desconfiar. Esse negócio aí de Adão e Eva, será que isso é verdade? Negócio de Jonas no ventre do peixe, peraí, pô, isso é verdade? Esse negócio que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo da saliva, passou no olho do cego, o cego enxergou? Será? Se você começar a permitir, o espírito maligno de Amaleque vai deflagrar uma batalha na sua vida. O que você tem que fazer é, na mesma hora, espantar e colocar em prática isso aqui, ó. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, bem forte, nisso pensai. Mais uma vez, nisso pensai. Mais uma vez. Vamos ficar de pé, aplauda ao Senhor. Aleluia.